Agora, imobiliário, deu uma loucura o mercado imobiliário na época da pandemia, ficou Uhum, tudo meio, até eu chamo isso de desorganizado, porque as uhum. coisas perderam um pouco o pé, etc. Isso volta? Isso está Tá. voltando? Isso vai ser como daqui para frente? Vamos lá, eu acho que existem vários mercados imobiliários, né? Primeiro, existem vários segmentos e existem várias geografias, né? Hum, O mercado de fundos imobiliários, ele vinha pré-pandemia muito quente, muito quente. Faltava fundo no mercado, assim, tinha hum. mais gente querendo comprar do que tinha ativos disponíveis e pré-pandemia estava muito forte em termos de valorização. Veio a pandemia e caiu no primeiro momento, depois se recuperou e está se recuperando. Inclusive, essa semana aí atingiu a máxima de alguns meses, mas ainda um pouquinho abaixo daquela máxima pré-pandemia. Eu não diria que hoje existe um exagero na precificação de fundos imobiliários. Eu diria até que estão, na média, um pouco mais baratos do que deveriam estar perante ao yield que pagam, perante ao valor de reposição dos imóveis. E tem algumas categorias que essas realmente estão muito descontadas, muito estressadas, né? Vamos dar nomes aqui, principalmente o segmento de lajes corporativas, né? Esse, Nossa, esse esse segmento sofreu, né? sofreu muito, não só no Brasil, como fora, né? Assim, as vacâncias em São Francisco, Nova York, estão extremamente elevadas. Acho que não tem nos livros uma Isso vacância é um tão pouco do alta home nessas office que cidades. não acabou ainda, né? Para lá fora, então. O home office ele veio para ficar, pelo menos essa sensação, né? E lá fora, então, mais ainda do que aqui, né? Lá fora, eu estava conversando com um amigo que tem empresa lá fora, ele falou: Meu, eu não consigo contratar mais ninguém se tiver que trabalhar presencialmente segunda ou sexta, assim, as pessoas não querem mais trabalhar presencialmente lá fora. No Brasil também não, mas como falta emprego, o pessoal aceita. Mas lá fora, isso que é bom de você ter uma economia ativa, né? Quem mais se beneficia é a classe trabalhadora, né? Que tem a opção de escolher o Escolher. emprego e quando vê, bota exigências do tipo, não quero trabalhar de segunda a sexta no escritório e a empresa que não seguir isso vai ficar sem mão Não, de obra. não sei, viu? Eu tenho uma certa questionamento em relação a isso, porque eu tenho visto grandes empresários de Uhum. vários segmentos aqui e fora Sim, sim. questionando muito a história do home office, porque não é operacionalmente interessante para a Sim, empresa, não porque o cara precisa estar lá, mas você não consegue fazer um trabalho sim. eh, É, com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo, com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo nada. A gente sabe disso, eu esse não vou entrar nesse mérito, aproveitamento, Cris, mas aproveitamento é muito baixo. Mas o então eu ponto é acho que que o eles vão trabalhador já voltar. não quer mais, né? Então, mas ele vai ter que voltar, né, porque senão ele vai ficar sem opção, porque Essa, muitas empresas estão essa, dando uma, assim, eu não aceito ninguém home office, por é. exemplo. Bom, Eu tenho um monte de gente que está nesse mesmo caminho. Outro eu acho dia que eu se você tive um, estivesse nos Estados Unidos, você teria mais dificuldades. então, eu estava falando com o Tim Draper outro dia sobre isso. Aí falei para ele: "Como é que está?" Ele falou: "Olha, eu tô meio a meio hoje, mas eu estou rumo a ficar 100% presencial. E assim, quem quiser se encaixar, se encaixa, quem não quiser, não se encaixa." Uhum. Ele falou: "Vou seguir o Elon Musk", ele brincou comigo, né, porque o Elon Musk deu ou vem ou sai, né. E ali ele falou: "Eu tô seguindo esse caminho". Eu acho que muitas empresas no andar nos próximos anos vão fazer isso, porque você perde a cultura, sabe. Uhum. Isso é muito, muito grave, eu acho, para o desenvolvimento da companhia e da própria pessoa, Uhum. porque quando ela não troca, Sobretudo os mais jovens, né, que você ainda não não tem o network. não tem o network e não tem o conhecimento. É. Ainda estão agregando conhecimento. Você ficar trancado em casa, vai agregar conhecimento com quem? Com a parede? É. Fica muito difícil fazer network com quem? Com a parede? Então você não almoça com as pessoas, você não Uhum. conversa, você não troca ideia, você não troca experiência, você não troca... Uhum. Eles vão ficar cada vez menos envolvidos ou no negócio, na cultura, no conhecimento, no networking, tudo isso Uhum. impacta. Então, acho que para a própria pessoa a longo prazo é ruim, É. né? Então, acho que não vai acontecer. Mas, vamos lá. Você estava falando das lajes. As lajes As estão. lajes no Brasil têm sofrido muito, né? Assim, hoje existem dois mercados que têm uma certa liquidez na bolsa, né? Que é o mercado de São Paulo e o mercado do Rio de Janeiro. Os outros praticamente não têm opções de investimento, né? E são os dois grandes mercados onde tem bastante número de empresas, né? São Paulo, a região da Faria Lima, essa ainda essa está muito disputada,
né, as vacâncias são extremamente baixas, mas o resto de São Paulo está com uma vacância muito alta e não sei qual a velocidade de recuperação. É. O Rio de Janeiro, a situação é ainda pior, né, porque ali a gente enfrentou vários tipos de crise, né, crise do Estado, né, crise na Petrobras muito tempo atrás. A Petrobras, mesmo recuperada, ela fez vendas de ativos e acho que também fez um certo enxugamento e não precisa daquelas mesmas áreas lá de trás, né? A Petrobras ela é muito relevante no mercado do Rio de Do Janeiro. Rio, E é. várias outras crises locais, né? Então a Oi, que era uma empresa que era muito relevante lá, o próprio grupo OGX, né? OGX não, o grupo X lá X lá, do Ike e Ike. tal. Esses daí praticamente sumiram ou tiveram suas operações extremamente reduzidas. Então, o mercado do Rio de Janeiro, sem falar no fim da Olimpíada, fim da Copa do Mundo, que também tinha um pouquinho de área dedicada a isso. Então, o Rio de Janeiro está com uma vacância enorme e a gente, infelizmente, não vê migração de empresas para lá, né? Pelo Não, contrário. contrário. Então, inclusive dos talentos também do Rio, né? Muita gente, infelizmente, do Rio querendo sair de lá. Então, é muito difícil você imaginar qualquer recuperação quando você tem muita gente talentosa saindo da sua cidade. Eu acho que não foi só o Rio que viu esse estado. Assim, eu vi vários estados, muita gente mudando para São Paulo. Eu acho que depois da pandemia isso foi mais forte ainda, esse movimento, do que antes. Antes acontecia, mas era ia acontecendo normalmente. Agora foi uma enxurrada de gente vindo buscar oportunidade, buscar negócio, buscar coisa. Eu me lembro que Agora quando eu comecei, o mercado financeiro ainda era muito forte no Rio de Janeiro, né? O BTG um dia ficava lá, né? O Pactual começou lá. A própria XP chegou a ter um escritório lá. Vários bancos começaram lá, né? O Garantia era lá, depois veio para São os Paulo. fundos grandes. Os fundos ainda tem lá alguns fundos grandes. Esses ainda não sei porque ainda não saíram de lá, ainda estão lá, né? Mas a parte do mercado financeiro quase toda veio para São Paulo aí e saiu do Rio. E, enfim, menos um setor que emprega bastante e paga bem ali no Rio, né? E aí, agora o imobiliário da parte residencial está indo muito bem, né? O quê? No Brasil? No Brasil. Não, mais ou menos, Cris. É bem mais ou menos assim, viu? Basta você ver a cotação não das... subiu muito durante a pandemia e depois... mas depois perdeu o gás, né? Assim, as empresas listadas na Bolsa, elas são Tanto muito voltadas para incorporação de tem tanto prédio. lançamento de incorporação de prédio, tantos, né? toda hora. Teve essa questão da segunda residência e tal, que ainda teve uma ascensão durante a pandemia. Agora, Deu uma esfriada isso aí. deu uma bela esfriada de uns 2 anos para cá o segmento de construção civil, até porque o juros subiu para caramba, né? O juros ele é muito importante na produção, ou seja, na construção. As construtoras e as incorporadoras, elas precisam de recursos para levantar os prédios, né? Muitas vezes elas não têm todo o dinheiro que elas precisam, então elas tomam dívida e essa dívida ficou mais cara. E também o consumidor, para comprar, precisa de prazo, né? O imóvel geralmente é a maior despesa, é a maior saída de caixa que uma pessoa tem na vida. Poucas pessoas têm o dinheiro à vista para comprar um imóvel, né? Então, quem vai comprar um imóvel geralmente está ali na casa dos 20, 30 anos. As pessoas ainda são jovens e ainda não tiveram tempo de acumular capital. Sim. Então, o que elas fazem? Financiamento. Financiam. Quando o juro sobe, a parcela fica um pouco mais cara também e impacta o setor. Quem sabe aí os juros não podem voltar a cair e esse setor ser reativado.